eu achei que você foi muito você na essência de jogar coletivamente. E nesse momento de Summer League, a gente sabe que, cara, para você que está procurando seu espaço, às vezes tem que ser um pouco mais fominha, tem que ser um pouco mais agressivo, tem que ser. E você tem essa possibilidade. A partir do momento que você foi desse jeito, pensando ainda no aspecto coletivo, que eu acho que é o mais difícil no mundo do basquete, é o cara pensar no grupo, porque é muita individualidade, ainda mais em você que tem experiência de D-League, que é um pega para capar, cada um corre pro seu. Você, titular absoluto contra Sacramento, você foi mais você, e aí você foi mais agressivo, você foi mais confiante nas bolas triplas, independente do time ter vencido ou não, e aí isso aí acho que é o menos importante. O importante é você estar feliz dentro de quadra, deixando o seu máximo. E aí você foi você, e aí viraliza com dunks. Depois tem aquele jogo no Indiana, que é o que nós vamos chegar até lá, porque a dunk da Summer League foi em cima de um companheiro seu, com careta e tudo, uma imagem realmente assustadora em todos os sentidos, porque o Noah Esseng não é aquela beleza, né? Eu também sou lindo, maravilhoso, já tenho 53 anos, né? Não sou esse cara, né, milionário que vai ser o Esseng, mas ele já não é bonito. Aí o cara fazendo careta, tomando a dunk na cabeça, ficou difícil. Fala desse início, desse primeiro jogo, o que você achou? Faz uma avaliação desse primeiro jogo. E a partir do momento que o Buzeres começou a sentar, você teve mais minutagem, foi titular, você conseguiu ter destaque aí. Faz um apanhado aí desses primeiros 2 jogos aí. O primeiro jogo você sentiu mais retraído, era uma coisa meio sua, foi pedido, porque às vezes é pedido pelo treinador, a gente está aqui te cobrando de alguma coisa que a sua função era determinada. E a partir do momento que você foi explosivo, você começou a ter minutagem, principalmente quando foi titular, né? Realmente, esse primeiro jogo aí foi realmente muito feio, foi muito feio mesmo. Opa, foi mal. Voltou. A gente acaba tomando o recorde de turnovers na Summer League, com 34, 35, eu acho. Foi tipo uma coisa absurda. Realmente foi um jogo que, tipo, pra assustar mesmo, ia ser um back-to-back, então a gente tava meio... não podia deixar abalar, mas, tipo, a gente tava envergonhado, realmente, do jogo, sabe? De ter feito aquele jogo. Eu acho que, em parte, o Toronto, caras que tiveram minutagem, jogos de NBA, aí traz uma experiência, uma bagagem, e a gente com moleques muito novos que quase não tiveram tempo na NBA, e ao mesmo tempo de não ter treinado muito tempo também. A gente teve tipo 4 treinos juntos só, então é muito pouco tempo, você vai lá e joga. E aí, exatamente, é cada um meio que querendo fazer o que é bom pra você. Aí vai lá, eu acho que a gente toma esse banho de água fria, que foi bom. Eu não vou dizer que foi bom perder de 47 pontos, quase 50 pontos, mas eu acho que foi bom pra dar aquela acordada, sabe? A gente, naquele momento, a gente precisou desse chacoalhão pro time entender que, cara, não vai ser eu fazendo meus 20 pontos. Não adianta eu fazer 20 pontos e a gente perder de 40. Ninguém vai ligar pros meus 20, 30 pontos se a gente perder o jogo e bater recorde de turnover, sabe? Então acho que todo mundo acordou pra isso e deu uma virada de chavezinha. E pra mim também. Acho que pros caras que estavam pensando muito neles pra pensar um pouco mais no time, e pra mim que tava pensando muito no time pra pensar um pouco mais em mim. Então acho que isso daí foi o que deu uma moldada. E infelizmente, o nosso segundo jogo, que a gente acabou perdendo também, foi contra os campeões, que acabaram dando na finalmente. Mas foi um jogo muito melhor, cara. Foi um jogo muito melhor. A gente conseguiu bater de frente com os caras o jogo inteiro. Então foi um outro jogo completamente diferente, tanto que depois a gente ganha 3 jogos seguidos, né? Porque aí justamente a gente já aprendeu a gente viu a nossa identidade, conseguiu explorar o máximo de cada um. Mas realmente, tomar esses 40 pontos no primeiro jogo, todo mundo falando, recorde de turnover, recorde de turnover. Pô, a gente quase teve um turnover por minuto. Na Premier League são 40 minutos, né? A gente teve 35. Tipo, cara, é loucura. É muita coisa. Pergunta aí, Jota, fica à vontade. Então, eu ia falar um pouco sobre isso, porque eu comentei alguns jogos lá, Mãozinha, e aí eu sempre falei, né, que a parada do entrosamento deve ser o mais complicado, né, cara? Você não saber se o cara é bom, se você pode dar um extra pass pro cara arremessar de média ou longa distância, se você vai esperar o cara cortar, se ele tem esse pulo mais acentuado.
Então você não conhecer o cara que tá jogando contigo deve ser assustador. E aí, você ter essa dupla dinâmica ali, não só na quadra, né, mas fora dela também, deve ter ajudado um pouco. Mas fala pra gente como é que é a sensação, por exemplo, de um jogo como esse, né? Porque eu peguei alguns blowouts também, comentando lá, que a galera meio que, não, pô, esse jogo acabou, acabou, mas você vê que mesmo os caras que estavam entrando depois estavam com vontade ainda de jogar, estavam marcando meia quadra, às vezes até pressão na saída de bola. Ainda assim, você tem o que mostrar, né? Mesmo com o placar, seja ganhando ou perdendo, você tem lá que mostrar a sua habilidade, mostrar como você pode ajudar o time num contrato de G-League ou um contrato ali para você preencher o roster do time. A gente falou sobre isso, o Buga falou hoje também sobre como o Chicago Bulls está perdido demais. Você talvez não possa falar aí porque você é um cara muito cavalheiro, mas a gente fala por você que tá muito perdido o Chicago Bulls. Então fala pra gente aí como é que tá, como é que foi essa situação de você, mesmo assim, ganhando ou perdendo, tá? Não é só o primeiro jogo, não. Como foi você se concentrar para mostrar como você pode ajudar pros outros times? Cara, eu acho que isso é uma coisa muito importante do basquete. E é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que é exatamente o motivo também que eu acho que fez vocês se apaixonarem também. O quanto que o basquete é honesto, sabe? Você dentro de quadra, cara, você pode falar fora de quadra um monte de coisa, mas tem que chegar na quadra e mostrar, entendeu? Se você fala fora de quadra que você quer passar a bola, quer o melhor pro time, chega lá na quadra, vai mostrar o seu verdadeiro eu. E é muito legal isso. E é isso que os times procuram. Então, muita gente, e de certa forma também é importante, mas fica muito preso às estatísticas, né? Jogadores, fãs, comentaristas ficam presos a nossa, mas esse cara passou mais uma bola e o outro errou. Ele é ruim, mas, cara, eu acho que os times procuram, técnicos procuram jogadores que fazem a jogada certa e que, independentemente do que está acontecendo, continuam jogando e mostram vontade de querer, sabe? Então, tipo, você vai vendo o vídeo depois do jogo, você vê cara que errou a bola de 3 e aí vai lá, bate na mão, fica bolado e toma dunk do outro lado. Você vê cara que deu turnover, grita com outro jogador. Você vê o cara que não passa a bola extra porque o cara errou o outro lance, mas o passe certo é você passar de novo pro cara e o cara chutar outra. E os caras não passam porque vão queimar uma assistência. Então, procurar, é isso pelo menos que eu procuro. Não sei se eu tô certo ou errado, mas o que eu procuro fazer é sempre tá trazendo essa energia, independente da vitória, da derrota, tá trazendo essa energia pro time, tá tentando ajudar o time, entregar o máximo que eu posso e procurar fazer as jogadas certas, né? Porque, falando a real, os caras na D-League, na Summer League, não estão procurando as estrelas, não estão procurando os LeBron James, os Kevin Durant, os Stephen Curry ali. Eles estão procurando os Carusos. Estão procurando o Hartenstein, que, tipo, cara, não é a estrela, mas sem ele, ele não ia ser um pilar. Estão procurando um Obi Toppin, sabe? Estão procurando esses caras que vão se consolidar como bons jogadores e acrescentar ao time, agregar. Eu vi uma fala muito legal do Caruso, cara. Não sei se vocês já viram, eu sou fã dele. Ele fala que todo mundo quer ser. Que ninguém quer ser o faxineiro, né? O janitor. Ninguém quer ser o cara que arruma as coisas, faz bagunça. Mas, cara, tá lá ele, 2 vezes campeão, recebendo dinheiro pra caramba, sendo o faxineiro, cara. E não tem problema nenhum disso, sabe? E os caras que aceitam isso, que abraçam esse papel, isso daí é o que mostra na Summer League, sabe? E eu meio que percebi isso e tentei fazer isso. Então, tipo, tava perdendo de 40 pontos, eu vou lá e abraçar meu papel. Meu papel é o quê? Ser esse cara que fala, por exemplo, no Chicago, eu era o cara que mais falava. Pô, é ataque, é defesa, é todo lance livre, eu tô juntando o pessoal, eu tô apontando. Se você vê o jogo, eu tô apontando o tempo inteiro e aí eles vão lá, os assistentes técnicos vêm comigo e falam, cara, continua falando, você é o único que fala. E tá lá o ginásio, todo mundo quieto, eu gritando, 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 e os caras, tem que falar mais. E aí os caras falam comigo pra eu cobrar dos caras, entendeu? Então eu assumi esse papel mesmo de mais. Eu já joguei 2 anos na D-League também, tinha vários moleques vindo de college. Então assumi um pouco esse papel de liderança. E é isso que eu tinha para mostrar para os times, sabe? Então acho que, apesar disso, de ser muito difícil mesmo, de não conhecer quem tá do seu lado, acaba que a sua essência tem que se sobressair sobre isso, todas essas dúvidas, essas características diferentes, né?
O jogo contra o Indiana, que eu destaquei a enterrada do Furf, você não jogou, né? Você viu do banco de reservas. Você no banco de reservas, você tinha noção de que tinha sido uma dunk e deu para perceber que... Como que foi o clima no ginásio? Conta algum detalhe ali, além do burburinho, porque... Cara, eu falei até pra Manu isso aí, eu acho que é uma coisa que eu já tinha percebido já há muito tempo em relação ao seu jogo, porque assim, isso conta, tá? Isso parece bobagem, até para quem tá assistindo em casa. Eu lembro eu tenho um amigo que ele foi por algum tempo, ele foi scout do Phoenix Suns. E o Phoenix Suns, quando ele foi scout aqui no Brasil, eles pediam para ele anotar quantas vezes o jogador X ou Y, que os caras estavam de olho aqui no Brasil, levantava do banco em volta de pedido técnico para receber os companheiros, de quanto o cara no banco comemorava a cesta do companheiro de equipe dentro de quadra, que não deixava de ser, por exemplo, às vezes o jogador que está atuando na mesma posição que a sua. Mas para saber se o cara no banco é de grupo, se ele está incomodado, eu queria ser titular, mas o Mãozinha está no meu lugar e eu não vou estar torcendo pelo Mãozinha, não. Ele se preocupa com isso, o cara tem que vibrar junto. E você é o cara que impressionante, pai. Você tem pulga no rabo, você não fica sentado. Você tá sempre vibrando no banco de reserva, você tá sempre jogando junto. E isso aí, cara, emociona, contagia. E se isso aí não fizer a diferença, cara, porra, então nós estamos errados, nós vamos fazer outra coisa da vida. E isso aí, se não demonstra paixão, amor pelo que você tá ali, vivendo, aproveitando cada momento, independente se tá com o contrato garantido, se vai jogar em Summer League, se vai pra Europa, se vai pra Ásia, se vai jogar no Brasil, aonde quer que seja, você vai entregar isso sempre, porque é da sua essência de você vibrar pelo jogo, pelos companheiros. Como que foi algum detalhe ali? O que foi falado depois? O pessoal falou, porra, ô Noah, você fez uma caretona ali, o cara te dancou na cabeça, tal, o que foi? Porra, e todo mundo falando, o campeonato tava na terceira rodada, os caras assim, dunk da Summer League, viralizou, isso aí virou meme pro resto da vida, né? Algum detalhe, mãozinha, dessa dunk aí? Alguma coisa foi falada? Brincaram com o novato lá, porque não deixa de ser novato. O cara é hypado, francês, tem muita qualidade, muita condição, porém o cara tá hypadaço. E aí? Cara, realmente, essa aí foi realmente uma dunk, cara, pesada. Eu lembro que quando, e do nosso ângulo, a gente viu certinho, tipo, ele tava atacando na tabela longe da gente. Então a gente tava vendo, ele indo, e ninguém parando. Aí ele salta, ele coloca a bola lá atrás, né? Então nisso que ele puxa a bola lá atrás, a gente vê certinho ele puxando, aí a gente, o Noah vai pegar. Bum! Noah de costas, aí perdem tempo, aí os caras crescem, aí o Noah volta pro banco, que ele é muito resenha, cara. Ele é. De todos os franceses que eu já encontrei na minha vida, ele é o mais resenha que eu já vi, cara. Ele, por causa do Márcio, ele sabe falar português algumas coisas, aí ele fica, aê Brasil, aê Brasil. Ele fica falando assim, cara, muito resenha mesmo. Aí ele volta pro banco e ele, caramba, cara. Mas ele saltava assim sempre mesmo ou ele saltou só pra me dar. Cara, ele ficou zoando, e aí ele ficou falando. E o técnico, não, vamos voltar, tem que pensar em outras coisas. E eu falando, você vai pegar ele de volta, Ele, não, mano, tem como pegar de volta essa não, tem como pegar de volta essa não. Foi realmente muito feia mesmo. Foi muito feia. Mas faz parte, né, cara? Tem dia que você dá a enterrada na cabeça, tem dia que você vai levar a enterrada na cabeça. O legal é que ele leva na esportiva também, ele não tá ligando. A gente até falou que é o momento Welcome to the NBA, que eles chamam, né? Que é tipo, qual é o seu momento que você percebe que está na NBA? Aí eu acho que esse aí foi um dos momentos para ele. E essa questão da energia, eu acho que sim, eu acho que é evidente, acho que muita gente percebe. É uma coisa inata minha, que eu não tenho que forçar. Até esse jogo, foi engraçado que eu fui titular no jogo anterior. A esse jogo eu, tipo, jogo 0 segundos, eu não jogo mesmo. Uhum. E foi o jogo que eu saí rouco. Esse jogo, eu, tipo, usei mais a minha voz do que... Eu peguei e falei, cara, já que eu não vou jogar, mano, vou usar mais ainda a minha voz, vou usar o máximo que eu puder, tentar comandar e tá aqui ajudando na quadra. Fora de quadra, na verdade. E depois os assistentes vieram falar comigo, sim. Falaram que, cara, isso é uma coisa perceptível. O técnico até no momento de grupo lá pegou e falou, cara, o quão profissional você é
ao ponto de você sair de titular, muita gente, esse aí é o momento que você vê realmente a pessoa, né? Imagina, você é titular, por isso que o basquete muda muito, é muito volátil, não dá pra você se apegar ao que você era no último jogo, sabe? Ah, mas no último jogo eu sou titular, como que eu não vou entrar agora? Eu vou ficar com carinha triste, tipo, não, cara. É assim, no próximo jogo eu fui titular de novo, e no outro eu fui titular de novo. Então é muito volátil, não dá pra você se apegar a isso, e eu não me apego, sabe? Então eu entendo isso, entendo o meu papel e tento ser o máximo profissional possível e ser eu. Então ele pegou e falou, cara, gostei do quão profissional você foi, no sentido de, tipo, jogar 35 minutos, aí depois você joga zero, aí depois você joga 30 e pouco, pra você não tem diferença. Ele falou, cara, pra você não tinha diferença se você jogava ou não, você tava lá, sabe? Então, pra mim eu levo isso como meu mantra, sabe? Tipo, cara, você, cara, eu vou pra seleção e vou jogar, não vou jogar nenhum minuto, eu vou estar lá entregando tudo que eu posso em cada jogo e ajudando, você vai pra seleção, vai ser titular, vou estar lá entregando tudo que eu posso em cada jogo. Então eu tento ser eu, o máximo que eu posso. Não, demais, e que você possa continuar assim, com essa mentalidade. Fala aí, Jota. Não, a gente falou sobre a Dunk que o Noah, né, recebeu o doce dele, mas você também deu algumas nessa Summer aí, velho. Você deu algumas aí, teve uns lances explosivos, né? Especialmente aquela que foi o que eu mais gostei, mas teve outras contra o Sacramento, né? Que você recebe e já tá vindo na transição. Assim, claro, tu pode falar pra gente também como é que foi a recepção, se a galera zoou depois que tu fez ali, mas como é na hora de tomar essa decisão? Você vai, porque a dunk que você faz é uma parada que você vai confirmar o ponto, ou é uma coisa que você tá adrenalizado ali no momento do jogo, que às vezes você tá mais rápido, às vezes você tá mais devagar, dependendo de como o treinador tá pedindo. Como é que foi esse momento ali, dessa dunk e de outras também, se você puder falar pra gente, porque, pô, eu acho que poucas vezes a gente pode ter, né, da quadra mesmo, como acontece no jogo, aqui no nosso Jararaca News. Cara, é engraçado que a Manu, a minha esposa, até perguntava bastante como é que eu me sinto. Só que aí ela já até cansou de perguntar, porque eu sempre falo, não sei, eu só vou em enterro. Tipo, pra mim, eu sempre tento ir ao máximo que eu posso. Tipo, aí ainda esse lance foi bem marcante pra mim, porque é tipo, nos últimos segundos do terceiro quarto, após um lance livre, a gente pega o rebote de ataque, aí tá todo mundo meio assim, tentando procurar a defesa, e aí eu consigo pegar e dar essa enterrada. E, cara, eu tava cansado, eu lembro de estar cansado e eu fico tipo, não, nessa luta mental, né? O quão importante é a sua mentalidade e de estar, não, eu não tô cansado, eu vou continuar. Meu corpo tá querendo, não, pede pra sair, pede uma substituição, já já você volta. E eu tô tipo, não, mano, lutar contra isso, lutar contra isso. E aí vão lá e jogam uma ponte aérea. E aí jogam uma ponte aérea, eu tenho que pegar. E nesse momento, cara, você esquece todo o cansaço, você só pula e pega a ponte aérea. E aí, tipo, 2 lances antes, tinham jogado uma ponte aérea. E aí, esse mesmo cara, que eu esqueci o nome, que eu sou horrível com o nome, cara, eu nunca tinha acontecido isso comigo na minha vida. Enquanto eu tô com a bola na mão na ponte aérea, ele dá o toco. Tipo, nunca tinham dado um toco em mim enquanto eu tava, tipo, por trás, assim, ele vem por trás e dá o toco. Nunca tinha acontecido isso, eu já achei que eu ia conseguir dar a enterrada. E aí acontece isso. Aí logo em seguida eu vou lá e dou a enterrada, falta de na cabeça dele. Mas é porque, tipo, eu não fiquei abalado com o momento, sabe? Tipo, cara, aconteceu, já era, levanta, volta correndo. E, cara, na hora de, tipo, subir pra enterrar, eu só pego e falo, mano, eu vou o mais forte que eu posso. Aí quando eu vi ele, eu peguei e tentei, tipo, colocar um pouco mais atrás, tirar da mão dele, né? Tanto que eu subo, aí ele coloca a mão, bate aqui assim na minha cara e eu consigo passar por cima, né? Mas não, tipo, na minha cabeça não tem essa não. Vou sul pra enterrar, quem tá embaixo, tomei o toco, não tomei toco, o cara que vai levar a enterrada na cabeça e é isso. Pode crer.